Muitas vezes nos encontramos em situações onde alguém parece nos desejar, mas não toma a iniciativa de nos procurar. Isso pode ser confuso e frustrante, especialmente quando há sentimentos profundos envolvidos. Você já se perguntou o que realmente acontece quando alguém te deseja, mas ainda assim não te busca? A primeira coisa que precisamos entender é que a maneira como os outros nos tratam reflete, de alguma forma, como nos tratamos a nós mesmos. Louise Hay, uma das maiores influenciadoras do movimento de cura emocional, nos ensina que tudo o que acontece em nossa vida tem uma razão profunda e muitas vezes está relacionado com nossos próprios padrões de pensamento e crenças. Quando nos sentimos negligenciados ou não correspondidos, isso pode ser um reflexo de como nos vemos ou como acreditamos que merecemos ser tratados. O primeiro ponto a refletir é que o amor e o cuidado que recebemos de outros têm muito a ver com o amor que damos a nós mesmos. Se você se vê em uma situação onde alguém que te deseja não está tomando a iniciativa de se aproximar, pode ser útil questionar como você está se cuidando e se valorizando. Louise Hay afirmava que a maneira como nos tratamos determina como os outros nos tratarão. Então, se você sente que alguém não está fazendo o suficiente por você, pode ser um sinal de que precisa começar a se dar o carinho e a atenção que merece. É importante compreender que, em muitas situações, o comportamento do outro pode não ser pessoal. Muitas vezes, as ações de uma pessoa estão mais relacionadas com o que ela está sentindo internamente do que com o que você faz ou deixa de fazer. Louise Hay nos ensina que, se você está buscando amor e conexão com outra pessoa, é essencial primeiro cultivar esse amor dentro de si. Só assim você será capaz de atrair relacionamentos saudáveis e equilibrados baseados no respeito e no cuidado mútuo. Há momentos em que precisamos parar de esperar que os outros façam o trabalho de nos curar ou de nos validar. Se alguém que você gosta não te busca, talvez seja a hora de refletir sobre o que você está esperando dessa pessoa. Será que você está buscando algo que, no fundo, precisa encontrar dentro de si mesmo? Louise Hay falava frequentemente sobre a importância de olhar para dentro e reconhecer que a verdadeira validação vem de dentro. Quando você se permite amar a si mesmo de maneira incondicional, você se torna mais resistente à validação externa. Você já percebeu como, quando você está bem consigo mesmo, os outros começam a tratá-lo de forma mais positiva? Isso não é coincidência. Agora, é necessário lembrar que, em alguns casos, a falta de ação de outra pessoa pode ter mais a ver com o timing da vida de ambos do que com a falta de desejo ou afeto. Pode ser que a pessoa tenha seus próprios medos, inseguranças ou traumas que estão impedindo-a de agir de acordo com o que sente. Louise Hay nos ensina a não responsabilizar os outros por nossas emoções. Em vez disso, é mais produtivo olhar para dentro e questionar o que você precisa aprender sobre si mesmo a partir dessa experiência. Se você está se sentindo rejeitado ou não desejado, talvez seja a hora de examinar suas crenças sobre o amor. Louise Hay acreditava que muitos de nós carregamos crenças limitantes sobre o amor, o que pode criar uma barreira emocional. Se você sente que não está sendo procurado por alguém, pergunte a si mesmo: quais crenças eu tenho sobre o amor que podem estar bloqueando esse amor? Isso pode ser um passo poderoso em direção à cura emocional. Quando limpamos essas crenças negativas, abrimos espaço para que o amor verdadeiro e incondicional entre em nossas vidas, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Outro ponto crucial para refletirmos é que muitas vezes ficamos presos a uma visão idealizada de como as coisas deveriam ser. Louise Hay sempre enfatizou a importância de abandonar as expectativas irreais e de aceitar as situações como elas são, sem julgamento. Se alguém te deseja, mas não te busca, talvez seja necessário aceitar que, por algum motivo, essa pessoa ainda não está pronta para dar o próximo passo. Isso não significa que você não seja digno de amor ou que algo esteja errado com você. Significa apenas que a vida tem seu próprio ritmo e, às vezes, precisamos dar tempo ao tempo. Compreender e aceitar essa verdade pode ser libertador. Quando você se permite abandonar as expectativas sobre como o amor deve se manifestar, você se abre para novas possibilidades
e novas formas de conexão. Não se trata de esperar que alguém venha até você, mas de permitir que o amor aconteça naturalmente, sem pressões externas. O verdadeiro amor é aquele que flui sem esforço, aquele que acontece quando você se permite ser quem você realmente é, sem forçar nada. Louise Hay nos ensina que a cura começa com o perdão. Se você está se sentindo magoado por alguém que te deseja, mas não te busca, talvez seja a hora de liberar essa dor. O perdão não significa que você aprova o comportamento da pessoa, mas sim que você está disposto a liberar a mágoa e seguir em frente com seu próprio processo de cura. Ao fazer isso, você cria espaço para que algo novo entre na sua vida, algo que esteja alinhado com o seu verdadeiro eu. Agora talvez você se pergunte, mas e se eu continuar esperando e essa pessoa nunca me procurar? A resposta é simples. Quando você começa a se amar e a cuidar de si mesmo da maneira que merece, você vai perceber que sua felicidade não depende de ninguém além de você. Louise Hay sempre dizia, você é a pessoa mais importante na sua vida. Isso significa que a sua felicidade, o seu bem-estar e o seu valor não estão em jogo com as ações de outra pessoa. Eles são suas responsabilidades e devem ser cultivados dentro de você. Se você se dedica a esse amor próprio, se você trabalha para se curar de dentro para fora, as pessoas ao seu redor naturalmente começarão a refletir essa energia. As relações que você atrai serão mais autênticas e mais alinhadas com o que você realmente merece. Acredite, quando você começa a se valorizar, o mundo ao seu redor começa a te valorizar também. E por último, lembre-se de que a vida é feita de momentos, e cada um desses momentos é uma oportunidade para aprender mais sobre você mesmo. Se alguém te deseja, mas não te busca, veja isso como uma oportunidade de crescimento. Em vez de se sentir rejeitado ou magoado, aproveite para refletir sobre o que você pode aprender dessa situação. A vida, segundo Louise Hay, é um reflexo daquilo que acreditamos ser possível para nós. Quando você começa a mudar suas crenças sobre o amor, a vida começa a te surpreender com novos e incríveis resultados. Às vezes, nos encontramos em situações onde uma pessoa que nos importa parece não nos procurar, mesmo sabendo que sente nossa falta. Esse tipo de situação pode gerar uma série de emoções confusas e muitas vezes nos perguntamos: por que, se sente nossa falta, não nos procura? Se você está vivendo algo assim, é importante lembrar que o que acontece fora de você é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro de você. Louise Hay nos ensinou que todas as respostas que buscamos estão dentro de nós, e é fundamental olhar para dentro de nós mesmos para entender o que realmente está acontecendo. A primeira chave para entender essa situação é lembrar que o que projetamos para o mundo é um reflexo do que acreditamos ser merecedores de receber. Se nos sentimos invisíveis ou não amados, pode ser útil perguntar: estou me dando o amor que mereço? Louise Hay nos ensina que o amor próprio é a base para todos os relacionamentos saudáveis. Se estamos buscando amor ou atenção dos outros, mas não somos capazes de nos dar isso, estamos criando uma desconexão. A falta de busca por parte de alguém pode ser apenas o espelho dessa desconexão interna. Além disso, devemos compreender que o comportamento dos outros nem sempre é pessoal. As ações dos outros estão muitas vezes mais relacionadas ao seu próprio processo interno do que com o que fazemos ou deixamos de fazer. Talvez essa pessoa esteja lutando com seus próprios medos, inseguranças ou limitações. Pode ser que ela sinta nossa falta, mas não tenha clareza ou coragem para nos procurar. Louise Hay ensinava que não devemos tomar as ações dos outros como reflexo da nossa valia. Em vez de focarmos no que a outra pessoa faz ou deixa de fazer, devemos olhar para dentro e examinar o que essa situação nos está convidando a aprender sobre nós mesmos. O mais importante é que, quando nos sentimos deixados de lado por alguém, mas não procurados, é um momento perfeito para refletir sobre as nossas próprias crenças acerca do amor. Louise Hay sempre enfatizou a importância de questionar nossas crenças limitantes. Muitas vezes, esperamos que o amor se manifeste de uma forma específica, mas se essa forma não chega, nos sentimos frustrados ou rejeitados. No entanto, o verdadeiro amor começa em nós mesmos.
por aceitarmos como somos e nos darmos permissão para ser amados e respeitados. Se constantemente buscamos fora o que devemos encontrar dentro, estamos bloqueando o fluxo natural do amor. Por outro lado, se realmente sentimos que essa pessoa sente nossa falta, mas não nos busca, é essencial perguntarmos-nos: estou buscando algo nessa pessoa que na realidade preciso me dar primeiro? Louise Hay ensinava que o maior amor que podemos receber é o que vem de nós mesmos. Quando deixamos de depender da validação externa, começamos a construir uma base sólida de amor próprio. Esse é o primeiro passo para a verdadeira conexão com os outros. Se nos encontramos esperando que outra pessoa nos dê o que não nos demos, é provável que estejamos projetando nossas próprias carências, buscando fora o que só nós podemos nos proporcionar. É importante reconhecer que, em certos casos, o fato de alguém não nos buscar pode estar relacionado com o momento de vida que essa pessoa está vivendo. Cada um de nós tem o seu próprio processo de crescimento, e às vezes não estamos prontos para dar um passo em direção ao outro, mesmo quando o desejamos profundamente. Louise Hay falava da importância de ser paciente com os outros e com nós mesmos. Os relacionamentos exigem tempo, e o fato de alguém não nos procurar não significa necessariamente que não nos valorize. Pode ser simplesmente que essa pessoa precise de tempo para processar seus próprios sentimentos e pensamentos. Quando nos encontramos em uma situação onde alguém sente nossa falta, mas não nos procura, é o momento de liberar as expectativas. Louise Hay sempre enfatizou que, quando abandonamos as expectativas rígidas sobre como as coisas devem ser, abrimos espaço para que o universo nos surpreenda. Se continuarmos nos apegando à ideia de como as coisas deveriam ser, perdemos de vista o presente e o amor que já está disponível para nós. A verdadeira paz vem quando deixamos ir o controle e aceitamos que o amor se manifesta de muitas formas, nem sempre da maneira que esperamos. Aceitar que as coisas são como são e que cada pessoa tem o seu próprio ritmo e processo é uma forma poderosa de libertação. Louise Hay nos convidava a soltar a necessidade de que as situações se ajustem às nossas expectativas. Em vez de nos agarrarmos ao que não está acontecendo, é muito mais libertador permitir que as coisas fluam de maneira natural. Isso não significa resignar-se ou deixar de cuidar dos relacionamentos importantes, mas sim liberar a pressão que colocamos sobre eles, permitindo que se desenvolvam de forma orgânica. O processo de soltar também envolve o perdão. Se você se sente ferido pela falta de ação de alguém, o perdão é uma ferramenta poderosa para liberar essas emoções negativas. Louise Hay ensinava que o perdão não é para a outra pessoa, mas sim para você. O perdão permite que você libere a dor e a raiva que carrega dentro de si, dando-lhe liberdade para curar. Ao liberar essas emoções, você cria espaço para que novas experiências e relacionamentos mais saudáveis cheguem à sua vida. Às vezes, as pessoas não nos buscam porque ainda não aprendemos a ver o que realmente merecemos. Louise Hay nos convida a questionar nossas crenças sobre o amor e os relacionamentos. Se acreditamos que não merecemos ser procurados ou desejados, é provável que projetemos essa crença nas pessoas ao nosso redor. Quando mudamos nossa visão sobre nós mesmos e começamos a acreditar em nossa valia, o amor e a atenção dos outros também mudam. O universo responde quando você se alinha com sua verdade interna. O amor próprio é a chave. Louise Hay nos lembrou uma e outra vez que, se não somos capazes de nos amar e cuidar de nós mesmos, nunca poderemos atrair relacionamentos saudáveis. Quando assumimos a responsabilidade por nossas próprias emoções e aprendemos a nos dar o que precisamos, os relacionamentos ao nosso redor se tornam mais satisfatórios e cheios de paz. A forma como nos tratamos define o tom para tudo o que experimentamos no mundo exterior. Então, se você se encontra em uma situação onde alguém sente sua falta, mas não o busca, reflita sobre o que essa experiência está tentando lhe ensinar. Em vez de se sentir frustrado, use esse momento como uma oportunidade para aprofundar o relacionamento consigo mesmo. Pergunte a si mesmo: estou me amando o suficiente? Estou me dando a atenção e o respeito que mereço?
Se você começar a viver a partir desse lugar de amor próprio, as circunstâncias ao seu redor começarão a mudar de maneira surpreendente. Lembre-se, o amor começa com você. Quando você se encontra esperando por algo que não chega, como o gesto de alguém que sente sua falta, mas não toma a iniciativa de procurá-lo, é importante entender que isso pode ser um reflexo de algo muito mais profundo. Às vezes, o que nos falta não é a ação de outra pessoa, mas a conexão conosco mesmos. Louise Hay sempre enfatizou que os outros não são responsáveis por nossa felicidade. Somos nós que temos o poder de criar a vida e os relacionamentos que desejamos, começando com o amor próprio. À medida que nos apegamos à ideia de que a ação dos outros é o que define nosso valor, deixamos de perceber que, em última instância, o amor que buscamos está primeiro dentro de nós. O que estamos sentindo quando alguém não nos busca pode ser, muitas vezes, um reflexo das inseguranças ou crenças limitantes que carregamos sobre nós mesmos. Louise Hay nos ensina que nossa realidade externa é um espelho do que estamos acreditando internamente, e é nesse espaço interno que devemos buscar a cura. Você já se perguntou o que realmente significa ser buscado por alguém? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Às vezes, procuramos reconhecimento, afeto ou aprovação de alguém porque ainda não encontramos isso dentro de nós. Em vez de esperar que outros preencham esse vazio, é fundamental começar a nutrir-se internamente. Louise Hay nos convida a refletir sobre como estamos tratando a nós mesmos. Se você sente que não está sendo procurado, pergunte-se: estou me valorizando da maneira que mereço? Estou me dando o amor e a atenção que busco dos outros? A realidade é que a maneira como nos vemos e nos tratamos afeta profundamente as nossas relações. Quando não nos damos o que precisamos, criamos uma dependência emocional dos outros para nos validar. Isso cria uma dinâmica onde buscamos algo no outro que, na verdade, precisamos desenvolver em nós mesmos. Louise Hay afirma que somos os criadores de nossa própria realidade e, ao mudarmos a maneira como nos vemos, mudamos também a forma como os outros nos veem. Além disso, é fundamental entender que a ação de outra pessoa em relação a nós não define nossa valia. Muitas vezes, as pessoas têm seus próprios processos emocionais, medos e inseguranças. Se alguém não toma a iniciativa de se aproximar, pode ser que ainda não tenha clareza suficiente sobre seus próprios sentimentos, ou talvez tenha medo de se expor. Isso não é um reflexo do que você é ou do que merece. Louise Hay sempre nos ensinou a evitar a autocrítica quando as coisas não saem como desejamos. A chave é lembrar que todos estão no seu próprio caminho e que o que acontece com você não é um reflexo de sua falta de merecimento. Quando você se sentir perdido ou ferido pela falta de ação de outra pessoa, a melhor abordagem é voltar-se para si mesmo. O que você realmente precisa aprender com isso? Será que há algo dentro de você que precisa ser curado ou compreendido para que você atraia o tipo de relacionamento que deseja? Muitas vezes, as situações desafiadoras são oportunidades para crescer, para soltar velhos padrões e para desenvolver uma conexão mais profunda consigo mesmo. É natural querer entender o comportamento dos outros, mas a verdadeira transformação ocorre quando focamos no que está dentro de nós. Louise Hay acreditava que, ao curarmos nossas feridas internas, atraímos para a nossa vida pessoas que realmente estão alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Se você está preso a uma situação onde alguém não te procura, talvez seja o momento de se perguntar: o que estou procurando no outro que deveria primeiro encontrar em mim? O amor próprio não é apenas uma prática diária, mas um alicerce para todos os outros tipos de amor. Quando conseguimos olhar para dentro e curar nossas próprias feridas, deixamos de depender das ações dos outros para nos sentirmos completos. As pessoas ao nosso redor, então, começam a agir de maneira mais alinhada com o respeito e o carinho que cultivamos internamente. Louise Hay enfatizava que, quando aprendemos a nos cuidar, automaticamente começamos a atrair aquilo que verdadeiramente merecemos, sem precisar forçar ou controlar as circunstâncias externas. O poder de soltar o controle e aceitar o que é, sem esperar que as coisas se alinhem do jeito que imaginamos, é uma chave importante para a paz interior.
Louise Hay dizia que quando deixamos de insistir em como as coisas deveriam ser, abrimos espaço para que algo muito mais genuíno e verdadeiro entre em nossas vidas. Isso não significa desistir, mas sim aceitar que a vida tem o seu próprio ritmo e que nem tudo está sob o nosso controle. Às vezes, ao invés de esperar que alguém haja de acordo com nossas expectativas, precisamos nos perguntar se estamos colocando demasiada pressão sobre essa pessoa e sobre nós mesmos. Será que a busca por esse afeto é uma forma de cobrir algo que estamos negligenciando em nós mesmos? Louise Hay nos lembra que, em muitos casos, o que precisamos é de tempo e paciência para curar a nós mesmos, para sermos mais gentis conosco e para dar a nós mesmos aquilo que esperamos que os outros nos deem. Se alguém te deseja, mas não toma a iniciativa de te buscar, a primeira coisa a considerar é se você está buscando algo que ainda não foi encontrado dentro de si. Não há nada mais transformador do que aprender a se dar aquilo que precisamos, sem esperar que os outros atendam nossas expectativas. Quando isso acontece, quando finalmente nos damos o amor e a atenção que merecemos, nossa energia muda e naturalmente atraímos os tipos de relações que mais ressoam com nossa essência verdadeira. A cada vez que você sentir essa frustração de ser desejado, mas não procurado, veja isso como um convite para olhar para dentro. Louise Hay sempre nos incentivou a fazer da autoexploração uma prioridade. Pergunte-se o que dentro de você precisa ser curado, o que precisa ser amado e aceito. Porque a verdade é que quando você começa a se dar o que precisa, o mundo ao seu redor começa a refletir essa mudança, trazendo relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios para a sua vida. Lembre-se, não é o comportamento dos outros que deve determinar como você se sente sobre si mesmo. O que realmente importa é como você se vê e se trata. Se você conseguir mudar a maneira como se vê, transformando sua relação consigo mesmo, tudo ao seu redor começará a mudar também. Louise Hay nos ensinou que a verdadeira mudança começa de dentro para fora, e quando você se permite se amar de forma genuína, tudo começa a se alinhar a esse amor. Às vezes, nos encontramos em uma situação onde uma pessoa que nos importa não toma a iniciativa de nos procurar, mesmo sabendo que sente nossa falta. Esse tipo de situação pode nos deixar confusos e até mesmo um pouco vulneráveis. É natural buscar explicações para o comportamento dos outros, mas o que Louise Hay nos ensina é que a verdadeira compreensão começa dentro de nós. Em vez de focarmos no que os outros fazem ou deixam de fazer, devemos primeiro olhar para nossas próprias crenças e atitudes em relação a nós mesmos. Quando alguém não toma a iniciativa de nos procurar, muitas vezes o que está acontecendo é uma projeção de nossas próprias inseguranças. O que estamos realmente esperando dessa pessoa? Talvez estejamos esperando que ela faça por nós o que não conseguimos fazer por nós mesmos, nos dar a atenção, o carinho e o reconhecimento que achamos que merecemos. A chave aqui é perceber que o primeiro passo para atrair esse amor e carinho de fora é, na verdade, cultivá-los dentro de nós mesmos. Louise Hay sempre nos lembrava que o amor próprio não é uma questão de egoísmo, mas sim de se cuidar de forma a permitir que os outros também nos tratem com o mesmo respeito e consideração. É fundamental questionarmos as crenças que carregamos sobre o amor. Se acreditamos que não merecemos ser procurados ou desejados, isso pode afetar profundamente nossa percepção sobre o comportamento das outras pessoas. Louise Hay afirmava que, ao mudarmos as crenças limitantes que temos sobre nós mesmos, transformamos a maneira como nos relacionamos com os outros. O amor próprio é a base para qualquer relação saudável. Quando você se dá a permissão de se amar de verdade, é natural que as pessoas ao seu redor comecem a tratar você da mesma forma. Esse é um processo gradual de transformação interna. Quando alguém não nos procura, podemos tomar isso de forma pessoal, mas é importante lembrar que a vida das outras pessoas não gira em torno de nossas expectativas. Às vezes, a falta de ação de alguém está relacionada com o momento em que essa pessoa se encontra, com suas próprias inseguranças ou com o tempo que ela precisa para processar seus próprios sentimentos. Louise Hay nos ensina
que ao invés de ficar preso ao comportamento dos outros, devemos olhar para dentro e buscar a verdadeira paz e compreensão dentro de nós mesmos. A verdadeira transformação começa quando aceitamos o que está fora do nosso controle e focamos no que podemos mudar, nosso relacionamento com nós mesmos. A situação de ser desejado por alguém, mas não ser procurado, pode ser também uma oportunidade de autodescoberta. Em vez de se perguntar por que a outra pessoa não está tomando uma atitude, pergunte-se o que isso está tentando lhe ensinar sobre você mesmo. Existe algo dentro de você que precisa ser curado ou reconhecido? Existe uma parte de você que ainda está esperando que alguém preencha um vazio que você mesmo pode preencher? Louise Hay enfatizava que somos responsáveis pela nossa própria felicidade e que, ao nos amarmos e cuidarmos de nós mesmos, criamos a base para que os outros também nos tratem com respeito e carinho. Outro ponto importante é a necessidade de soltar as expectativas. Muitas vezes, nos agarramos à ideia de como as coisas deveriam ser, e isso nos impede de viver a realidade como ela é. Quando uma pessoa te deseja, mas não te procura, o que realmente está acontecendo é que você está sendo convidado a soltar o controle sobre o resultado. Louise Hay nos lembrava que o amor verdadeiro não deve ser forçado. Ele acontece naturalmente, sem pressões. Quando você começa a se aceitar como é, as pessoas ao seu redor começam a reagir a essa mudança interna, e você cria uma atmosfera onde o amor pode florescer sem necessidade de controle. Se alguém não te procura, isso não significa que você não seja digno de amor. Isso apenas significa que, naquele momento, o outro não está pronto para dar o passo que você esperaria. Louise Hay nos ensina que, em vez de se sentir rejeitado ou frustrado, devemos olhar para o nosso interior e perceber se estamos nos permitindo ser amados como somos. Se estamos nos dando o valor que merecemos, as coisas começam a se alinhar de forma mais natural e saudável. Quando alguém que te deseja não te procura, também é um reflexo de suas próprias barreiras emocionais e medos. Louise Hay ensinava que todos têm seus próprios processos e desafios. O que é importante, então, é não tomar isso como algo pessoal, mas como uma oportunidade de reflexão sobre como você está se tratando e se valorizando. Se você está se sentindo negligenciado, é o momento de perguntar a si mesmo o que precisa mudar em sua própria abordagem ao amor. Às vezes, o que precisamos fazer é parar de esperar que os outros nos deem o que já podemos oferecer a nós mesmos. É claro que, em muitos casos, a falta de ação de outra pessoa não tem nada a ver com você. Pode ser simplesmente que essa pessoa ainda não tenha se dado conta do que está sentindo ou não tenha coragem de tomar a iniciativa. Louise Hay sempre nos incentivou a ter paciência, tanto com os outros quanto conosco. O tempo de cada um é diferente, e isso deve ser respeitado. Em vez de se frustrar ou tentar entender os motivos do outro, é muito mais libertador focar em seu próprio processo de crescimento e amor próprio. No final, a chave para lidar com qualquer situação de não ser procurado é cultivar a aceitação e o amor incondicional por si mesmo. Quando você começa a se tratar com amor, respeito e compreensão, você cria uma base sólida para que os outros possam fazer o mesmo. Isso não significa que você deve esperar que os outros mudem para se sentir melhor, mas sim que você deve começar a mudar sua própria relação com você mesmo, o que naturalmente refletirá em suas interações com os outros. O amor começa dentro de nós e se reflete em tudo o que fazemos. Quando você se permite viver a partir desse lugar de amor próprio, sem depender da validação externa, você se torna uma pessoa mais segura, mais completa e mais conectada com o seu propósito. Louise Hay nos ensinou que o amor que buscamos está sempre dentro de nós. E quando começamos a nos dar esse amor, as situações externas começam a se alinhar com nossa verdade interior. Então, ao invés de esperar que alguém tome a iniciativa de nos procurar, podemos perceber que o verdadeiro poder está em nossa capacidade de nos dar o que precisamos, em vez de esperar que os outros o façam. Por fim, lembre-se de que as relações que atraímos refletem a maneira como nos vemos e como nos tratamos.
Quando você começa a se amar e a se respeitar, começa a criar um espaço onde o amor verdadeiro pode florescer. Então, se alguém te deseja, mas não te procura, veja isso como uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e para fortalecer a sua relação com o seu próprio ser. Ao fazer isso, você abre o caminho para que o amor genuíno entre em sua vida, seja de si mesmo ou dos outros. Quando começamos a nos amar e a nos respeitar, criamos um espaço interno onde o verdadeiro amor pode florescer. Muitas vezes, o que buscamos nos outros é justamente o que precisamos cultivar dentro de nós mesmos. Quando conseguimos fazer isso, as relações que atraímos se tornam mais genuínas e equilibradas, baseadas no amor próprio, respeito e compreensão mútua. Isso não apenas transforma nossa vida, mas também nos coloca em sintonia com as pessoas certas, aquelas que realmente estão alinhadas com o nosso propósito e valores. Se alguém te deseja, mas não te procura, lembre-se de que isso não é um reflexo do que você merece, mas uma oportunidade de olhar para dentro e se perguntar o que você ainda precisa aprender sobre o amor que tem por si mesmo. Essa situação pode ser o ponto de partida para uma transformação interna poderosa, onde você finalmente se permite ser tratado da forma como sempre mereceu. Ao fortalecer a relação consigo mesmo, você começa a atrair aquilo que ressoa com sua verdadeira essência. Agora, quero convidá-lo a refletir sobre o que você está buscando e como pode começar a se dar isso a si mesmo. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que talvez também precisem ouvir essa mensagem. Não deixe que essas palavras fiquem só com você. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que buscam transformação, amor e autenticidade em suas vidas. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe, curta e deixe seu comentário. Cada interação ajuda a espalhar essa mensagem de autoconhecimento e amor próprio para mais pessoas. Vamos espalhar esse amor e ajudar outras pessoas a se encontrarem também. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida. A sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue ainda mais longe. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, começando pela nossa própria transformação. Vamos nessa?